Olá, boa tarde, pessoal do Link, tudo bem? Aqui quem fala é o Vini Ladeira. Eu sou designer de UI e UX aqui na HandTalk e eu fui convidado para compartilhar com vocês alguns aprendizados sobre design e acessibilidade. Bora lá? Bom, para começar, eu queria trazer para vocês um conceito, uma área do estudo da nossa psicologia da percepção, que a gente aprende muito nas universidades de design, comunicação e arte. Esse conceito se chama Gestalt. Basicamente, ela fala sobre a forma como o ser humano percebe as coisas. Esse estudo é um estudo bem antigo e bem interessante, e que é muito importante a gente aprender sobre esse estudo nas universidades, né, quando a gente está aprendendo sobre comunicação visual. Mais um gancho que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente ir um pouco mais a fundo, é que o ser humano ele é muito diverso, né? A humanidade percebe as coisas de formas diferentes. Eu percebo o mundo de uma forma e você aí que está do outro lado percebe o mundo de uma forma totalmente diferente. Um exemplo, dois exemplos, na verdade, bem básicos sobre diferentes tipos de percepção são o daltonismo e a baixa visão. Então, eu estou trazendo aqui nesse slide esses dois exemplos, e do lado esquerdo eu tenho aqui um quadro chamado do Mondrian, e que ele consiste em vários quadrados, né, recortados por linhas pretas, e esses quadrados são da cor branca, amarela, azul e vermelha. Do outro lado, a gente tem o mesmo quadro, com uma visão simulando esse daltonismo, né? Uma forma de daltonismo. Nesse segundo exemplo, a cor vermelha ela é substituída por uma cor meio amarelada, um tom meio terroso, bem diferente do vermelho original. Então, aqui a gente tem um exemplo de um dos tipos de daltonismo. A gente já percebe aqui que outra forma de percepção do mundo, né? E aí, do outro lado direito, a gente tem exemplos de baixa visão. É uma fotografia do calçadão de Copacabana, e do lado dessa fotografia a gente tem três exemplos. Um exemplo, existe uma mancha preta ao redor da visão do espectador. No outro exemplo, tem uma nuvem meio cinzenta, atrapalhando a visão. E no último exemplo, tem uma mancha preta no centro da fotografia, né, atrapalhando essa visão. Então, aqui, sendo apenas dois exemplos, a gente tem dados oficiais, né, do IBGE e da OMS, que dizem que o daltonismo atinge cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil, e a baixa visão ela chega a atingir 8 milhões de pessoas no Brasil. Se a gente soma esses dois números, a gente vai ter uma população maior do que a cidade de São Paulo. E olha que já tem bastante gente nessa cidade, né? Então, para a gente perceber o quanto de gente é afetada, né, por essa diversidade de percepções, né? Então, para que a gente possa entender e poder trabalhar em cima dessas deficiências, né, e poder diminuir, né, os riscos de uma comunicação falha, a gente precisa garantir um bom contraste de cor, né? Então, a gente tem aqui três exemplos. O primeiro exemplo é de uma fotografia que tem duas montanhas, e no céu azul, atrás dessas montanhas, tem um texto escrito Olhe. Esse texto ele tá da cor branca e ele não está muito visível. Então, ele está circundado por uma linha vermelha e uma mãozinha apontada para baixo, dizendo que esse texto não está passando, né, num nível bom de acessibilidade. E aí ele está abaixo do nível A de acessibilidade. E nos dois próximos exemplos, a gente tem o mesmo desenho, né, a mesma
mesma ilustração, com o mesmo texto, mas ele está com o contraste reforçado. Então, no exemplo do meio, a gente tem esse mesmo texto com a cor roxa, ele já está passando no nível duplo A de acessibilidade. E no terceiro exemplo, a gente tem esse mesmo texto numa cor quase preta, um preto bem escuro, meio azulado, e aí ele está passando no nível triplo A de acessibilidade. Quando eu falo nível A, nível duplo A, nível triplo A, eu estou falando de uma escala de, de concordância com alguns conceitos de acessibilidade que foi criada pela WCAG. Então, esse é um nome que eu recomendo vocês darem um Google para pesquisar um pouco mais sobre a WCAG, para entender um pouco mais sobre essas questões de níveis de acessibilidade e concordância com esses critérios. Seguindo aqui, você pode estar me perguntando, tá, mas como é que eu vou entender se o meu layout, se o meu trabalho, ele está atingindo qual nível de acessibilidade? Eu vou recomendar para vocês uma calculadora, que é uma calculadora feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a calculadora de contraste. Essa calculadora, ela tem um uso muito fácil. Você coloca o hexadecimal ou o RGB da sua cor de fundo, de um lado, e do cor de texto do outro lado. Essa calculadora ela vai já te trazer o resultado, né? Se ela está falhando, né, na WCAG, ou se ela está tendo um contraste de sucesso. Então, eu estou recomendando essa calculadora porque ela é super simples de usar, super intuitiva, e é só ver, facilmente você já tem o resultado, né? Então, eu acho que é um tipo de ferramenta que ela deveria estar ali nos favoritos de todo designer, de todo comunicador, de toda pessoa que trabalha com layouts, com textos também, né? Então, já salva essa calculadora aí para você. Uma outra recomendação muito importante é que a gente não use apenas as cores para trazer informações críticas, né? Para diferenciar informações. Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem uma tela de login, onde a senha ela está errada. No primeiro exemplo, o único indicador que eu coloquei nesse campo de senha, para dizer que ela está errada, é uma linha vermelha. Não é muito correto fazer isso. E aí, nos dois exemplos seguintes, eu já coloco outros elementos para dizer que aquela senha está errada. Então, eu estou colocando no segundo exemplo um ícone de X, né, do lado, no mesmo campo de senha. E no terceiro exemplo, além do ícone de X, eu estou colocando um textinho escrito senha incorreta. Beleza? Por que trazer a cor não é trazer apenas a cor não é o mais indicado para que a gente traga essas informações. Tem aqui esse outro exemplo que mostra muito por que isso, né? No primeiro exemplo, a gente está vendo a mesma tela com uma simulação do daltonismo, né? Então, o vermelho ele virou aquele tom terroso que a gente conheceu nos slides passados, e na coluna da direita, a gente tem uma visão de acromatopsia, que é um tipo de deficiência que atinge as pessoas e faz com que a pessoa não veja cores. Então, ela vê tudo em tons de cinza. Aquele antigo vermelho, ele virou um cinza. Então, se a gente estivesse usando apenas a cor vermelha para dizer que a senha está incorreta, a pessoa estaria vendo basicamente quase nenhuma diferença. Então, ela poderia ficar na mesma tela de login,
sem conseguir fazer o acesso, tentando entender o que está acontecendo, sem conseguir, e tendo uma experiência muito ruim. Então, olha aí a importância da gente trabalhar, né, a acessibilidade nos layouts. Uma outra questão bem importante é a formatação dos textos de uma forma acessível. Então, quando a gente traz um contraste intenso, um texto justificado, né? O texto justificado é aquele texto que todas as linhas elas têm o mesmo tamanho. E com blocos grandes de texto, a gente traz uma experiência ruim de leitura para o nosso usuário. Bom, se você for olhar, aqui no texto da esquerda, a gente tem esse bloco de texto bem justificado, que tem, se você for olhar nos espaços entre uma palavra e outra, alguns desses espaços estão maiores e alguns desses espaços estão menores, né? Por exemplo, na primeira linha, os espaços entre as palavras são menores do que essas linhas do centro. Esse tipo de irregularidade dos espaços, ele cria um fenômeno chamado rios, mas eles são chamados de rios, que, que eles vão trazendo formas que acabam chamando mais atenção do que o próprio texto. E muitas pessoas com dislexia, por exemplo, reclamam desse tipo de texto por conta desse fenômeno que acaba saltando mais aos olhos do que o próprio texto. E aí a pessoa acaba perdendo a referência de onde ela está lendo. Aqui no exemplo do lado direito, que é um bom exemplo, a gente já melhorou o contraste. Então, a gente colocou um cinza mais claro, ao invés de um preto escuro. A gente colocou um cinza, né, um cinza escuro, né, para trazer um tom mais claro de preto. A gente melhorando esse contraste, né? A gente alinha o texto à esquerda, então aqueles espaços irregulares, né, onde tinha um espaço grandão e um espaço menor, ele fica mais regular, ele fica o mesmo espaço sempre, e os parágrafos estão separados em parágrafos curtos. Então, o recomendado é que cada parágrafo tenha mais ou menos 5 linhas, não tenham muitas linhas por parágrafos, que a gente consiga separar bem, assim, e para que a gente não faça um parágrafo muito grande, um bloco de texto muito pesado. Então, isso faz com que a leitura seja mais fluida, com que a leitura seja mais tranquila, mais confortável, e traz também essa diferenciação de tamanhos das linhas, ela ajuda para que a gente tenha a referência de qual que foi a última linha que a gente leu. Então, por exemplo, se eu estou lendo essa primeira linha e eu sei que ela tem esse tamanho, se eu, por acaso, olhar para o outro lado, mudar de assunto e aí voltar para o mesmo texto, eu vou, inconscientemente, eu vou lembrar qual era a linha que eu estava lendo por conta do tamanho dela. Então, eu tenho essa memória fotográfica para a gente ter a referência da continuidade da leitura. Então, esse tipo de texto à direita, ele é mais acessível por esses diversos motivos, e não só para pessoas com deficiência, mas, tipo, por exemplo, eu prefiro muito mais ler textos diagramados dessa forma do que ler blocos muito pesados de texto num livro, por exemplo, ou num blog. Bom, aqui eu trago uma outra recomendação, que é construa botões acessíveis. Meus exemplos que eu trago aqui é aquele cabeçalho de navegação de sites, onde a gente tem início, sobre a empresa, serviços que nós prestamos e entre em contato. Todos esses itens são clicáveis, né? Então a gente pode considerar como se eles fossem botões que fazem você navegar dentro do site. É muito comum a gente
colocar um espaço de segurança entre esses botões, que eles vão servir como ainda um espaço clicável, né. Então, é muito importante que a gente, aumente esse espaço mínimo de clique, para que a gente possa assegurar, o sucesso, né, da pessoa que vai clicar e por acaso ela não consegue atingir o exatamente esse espaço de onde o texto está ocupando, né. Então a gente tem pessoas que não têm uma precisão muito exata, né, então, eu posso estar tremendo por algum motivo, e aí quando eu tento clicar, eu não clico exatamente no texto escrito, na palavra, né, na tipografia, e aí se eu clico um pouquinho fora, esse botão ele vai ser ativado mesmo assim. Então é como se fosse uma área de segurança para que a gente possa minimizar essas frustrações, e essa necessidade da pessoa clicar exatamente em cima do texto, né. Você criar um espaço de botão mais amplo, e isso ajuda também no SEO do site também. Um outro ponto, agora já partindo para a questão de audiovisual, é utilizar a legenda, né. As legendas, diferente do que muitas pessoas pensam, elas servem para todas as pessoas, né. Então você imagina, todo mundo já teve numa situação onde a gente está, por exemplo, numa fila do médico esperando ser atendido, e aí você está no celular lendo alguma coisa, vendo o Instagram, dando aquele scroll na tela, e aí você se depara com um vídeo, esse vídeo não tem legenda, então você clica no vídeo para tocar, ele toca com som nas alturas, você fica todo constrangido, achando que está atrapalhando as pessoas num lugar silencioso, então, enfim, é uma situação, né, meio ruim. Então, existem várias situações onde as legendas elas podem servir, né, tanto para pessoas que têm algum nível de surdez e não ouvem o conteúdo, ou, por exemplo, eu estou no metrô e eu não trouxe fone de ouvido, e aí eu preciso assistir essa videoaula. Então, se ela tiver legenda, a pessoa vai conseguir acessar a videoaula, né? Ou até quando a pessoa tem um fone de ouvido, mas o local é muito barulhento, né, então ela, esses várias situações, né, o usuário ele acaba tendo mais sucesso para poder consumir o seu conteúdo de vídeo. Usar também intérpretes de Libras nos projetos é uma ótima forma para expandir seu público também, né, porque muitas pessoas surdas se comunicam apenas com o uso da Libras, né. Então, se a gente, traz essa língua para dentro dos nossos projetos, a gente, está abrangendo mais pessoas. Mas existe uma norma da ABNT que ela estabelece que o tamanho da janela de Libras ela deve ter no mínimo a metade da altura e 1/4 da largura do vídeo. Então, esse tamanho da janela, ela é necessária para que a gente consiga ver a sinalização do intérprete, porque existem configurações de mão, né, os dedos, cada posição dos dedos traz uma mensagem diferente. Então, é por isso que é importante que tenha uma visualização uma visualização boa. Não precisa ser tão grande, mas precisa ser visível. Não pode ser pequenininho ali no canto, ocupando um espaço que fique difícil a gente entender a configuração de mãos, por exemplo, de dedos. Uma coisa muito importante também é esquecer esse tipo de efeito, que chama efeito estroboscópico. É um efeito que fica piscando na tela. Eu vou tirar dessa tela, para não ficar repetindo, mas esse tipo de efeito, ele é muito danoso, por conta
do excesso de piscadas, né, por conta do excesso de vibração visual, né, é um contraste muito intenso num ritmo muito frenético, que pode causar, por exemplo, convulsões em pessoas com epilepsia. Então, eu acho que eu imagino que todo mundo que esteja assistindo aqui essa palestra, não deseja que o seu projeto de vídeo cause um dano tão grave assim para o seu usuário, né? A gente quer que as pessoas tenham boas experiências. Então, para que você não cause nenhum tipo de dano psíquico, né, fisiológico na pessoa, por favor, esqueçam esse tipo de efeito estroboscópico, beleza? Então, além de tudo isso, né, se se até aqui agora você ainda não se conscientizou, né, não percebeu o quão importante a gente trazer acessibilidade, tem um outro argumento aqui muito, muito importante, né, que ele está na lei, né, garantir a acessibilidade é garantido, né, pela lei brasileira de inclusão, que diz que é obrigatório a acessibilidade na internet por empresas que estão no Brasil ou têm representação comercial no Brasil, mesmo sendo de outros, mesmo sendo empresas gringas, né? Elas têm essa obrigação de ter acessibilidade, né? Então, é muito importante, faz parte da nossa responsabilidade. A gente, como comunicador, a gente precisa ter esse tipo de, de atenção, porque se a gente não trabalha nessa questão da acessibilidade, além da gente estar impedindo pessoas de terem acesso à informação, de terem acesso a serviços, a gente, em alguns casos, pode estar levando elas a, a ter experiências muito ruins, muito péssimas, e às vezes podem até fazer mal à saúde delas, como a gente viu ali no efeito estroboscópico. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aí assistindo essa palestra do Link. Aqui você vai ter o meu LinkedIn, o meu Instagram. Nas duas redes você pode me achar como Vini Ladeira. E agradecer também o pessoal do Link, a intérprete de Libras. E é isso, gente. Muito obrigado.